Oi pessoal, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam, evangelizadora da E3 e hoje nós vamos estudar no livro Evangelinho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, cujo tema é Sejam Perfeitos. Essa aula é para a turminha também de domingo e de quarta, tá bom? Como a tia Lara falou na outra aula, é importante vocês lerem também os capítulos no livro, tá? E assistirem ao vídeo, tá bom? E aí, caso tenham dúvidas, pode mandar para nós, evangelizadores, que a gente vai responder com muito carinho, tá bom? É interessante lerem até no Evangelho no Lar, junto com os pais, tá bom? Então, antes de a gente começar a nossa aula, vamos fazer nossa prece da mesma forma que nós fazemos lá no centro? Então vamos fechar os olhos, vamos pensar em Jesus e vamos agradecer as bênçãos de todos os dias, o lar que nos abriga, a roupa que nos aquece, o pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pela chuva, pelas plantas, pela natureza. Obrigada pela oportunidade de estudarmos o Evangelho, para que nós possamos melhorar a cada dia e estar sempre a caminho do aperfeiçoamento espiritual. Assim seja. Então, vamos começar? Lá no capítulo 17, tem uma passagem narrada por Mateus muito interessante, que Jesus disse, sobre a perfeição. Eu vou ler, depois a gente vai explicando, tá bom? Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam e orem pelos que perseguem e caluniam. Porque, se vocês amarem apenas o que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não o fazem assim? Se vocês somente saudarem os seus irmãos, que estão fazendo com isso mais do que os outros. Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sejam, pois, perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Então, foi narrado por Mateus, capítulo 5, versículo 46 a 48. Então, o que será que Jesus quis dizer com isso? A gente pode ser perfeito como Deus? Não, não é bem assim, né? Deus é o Criador, nós podemos chegar próximo à perfeição. Então, Jesus, quando falou sobre isso, ele quis exemplificar que a gente precisa realmente se esforçar, acabar com os nossos defeitos e caminhar sempre para a evolução espiritual, que é por isso que nós estamos aqui aprendendo sempre. Quando diz que devemos ser perfeitos, aí a gente pensa, a perfeição ela é bem difícil, porque nós precisamos eliminar todos os defeitos que temos. E sabe, vocês vão se lembrar, os defeitos mais difíceis, e os defeitos mais que precisamos eliminar primeiro é o orgulho e o egoísmo. Sabe por quê? Que eles são os obstáculos para esse progresso, porque deles vai gerar uma porção de outros vícios, Do orgulho e do egoísmo saem problemas como discussões, mágoas, tristezas, pessoas egocêntricas, aquelas que se acham, que só elas têm razão, ninguém mais, não houve mais ninguém, A solidão, as revoltas, as brigas, vícios, vários tipos de vícios, também, como bebida, drogas, cigarros, tudo isso tem origem no orgulho e no egoísmo. E aí,
nós podemos então ter trabalhar para melhorar, né? E eliminar tudo isso da nossa vida, tá ok? Então, como que nós devemos fazer? Vamos pensar. Aí Jesus, através dessa frase, ele ensinou que nós devemos amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Orar por aqueles que nos perseguem. E aí, como vamos agir então? Então, nós podemos perdoar, né? Começar perdoando, orando pelas pessoas que não nos querem bem, né? E aí nós vamos lembrar, num outro capítulo, Fora da Caridade na Salvação, a tia Rose deu essa aula, algumas aulas atrás, e ela falou sobre a caridade e a humildade. A caridade e a humildade, ela é contrária ao egoísmo, né, e o orgulho. Ela é a negação do egoísmo e do orgulho. E ela engloba várias outras virtudes. Então, quem é caridoso de verdade, ele tem a humildade, tem a brandura, é benevolente, né? Tem aquela vontade de mudar, né? De ser útil, ser virtuoso. É uma pessoa justa, né? E tolerante, né? Não é uma pessoa, não é uma pessoa indulgente, né? Tolerante. Agora, tudo isso nós vamos nos esforçar para sermos um homem de bem. O que vem a ser então um homem de bem? Se a gente fizer todos esses ensinamentos que Jesus disse ser importante para chegarmos à perfeição. O homem de bem é aquele que vai praticar sempre essa lei de justiça, de amor e de caridade. Ele vai vigiar as suas ações, né? Ele vai se empenhar em cumprir todos os deveres. Procura fazer às outras pessoas o que deseja que fizessem com ele, né? Que fosse feito com ele. Procura fazer todo o bem possível que está ao seu alcance, não é? Ele perdoa sempre, ele esquece aquilo que passou, né? Não se importa mais com o que passou. Ele também tem fé em Deus, né? Ele reconhece que a vontade de Deus é sempre mais importante, é melhor para cada um de nós, que nós não sabemos o porquê, talvez, dos sofrimentos aqui na Terra, né? Aqui na nossa vida presente, tá? E a prática da caridade, né? Que eu já comentei aqui, que é muito importante essa virtude verdadeira, né? Lembra-se quando foi falado da caridade, que a caridade não é só a gente dar o alimento, a roupa para quem está precisando, mas existem muitas formas de se fazer a caridade, né? A gente ouvir uma pessoa que está com dificuldade emocional, que precisa de ser escutada, é uma caridade. O perdão, né, para as ofensas também é uma caridade. Então, tudo isso é muito importante para as nossas vidas. Então, para podermos conquistar então a perfeição, Deus permitiu que Moisés nos trouxesse as suas leis. Depois, Jesus nos mostrou o caminho com os seus ensinamentos. E tempos depois veio Kardec, né, codificando as obras do Espiritismo, né, a doutrina espírita, e essa doutrina, com todas as explicações a respeito de que Jesus tinha falado naquela época, vem nos alertar, nos mostrar o verdadeiro caminho realmente para a perfeição, não é? E o Espiritismo facilita, ele explica tudo aquilo e vem lembrar que todos nós temos os deveres morais para com o próximo, né? Que os nossos deveres, eles vão
até onde não prejudica o próximo, não é mesmo? A gente não pode fazer nada, nós temos direitos, mas também não podemos ultrapassar o limite, né, do direito do nosso próximo, ok? E nos deveres morais, nós devemos, então, ser bons, caridosos, né, para com esse próximo. Nós devemos tratar as pessoas com educação, com respeito, né, e dar atenção, né, não esquecer das pessoas que necessitam de atenção, como os idosos, né, as pessoas deficientes que estão precisando de auxílio. Então, devemos então cuidar também da nossa cidade, né, porque ela pertence a todos nós, né, cuidar da natureza, não jogar lixo em qualquer lugar, lembrar que existem lixos recicláveis, né, tudo isso é muito importante. Devemos obedecer também nosso pai, nossa mãe. Então, cumprindo todos os nossos deveres, a gente vai estar o quê? Conquistando as virtudes e deixando para trás os nossos defeitos, não é? As pessoas, por exemplo, que têm poder de mando, que são autoridades, também têm muita responsabilidade, né? Porque é uma missão que assumiram na sua encarnação, né? Na sua vida presente. E essa pessoa, ela é responsável, né? Pela forma com que trata as pessoas ao seu redor, as pessoas que são comandadas por ela, né? Deve orientá-las também com justiça, com igualdade, né? Com educação, nunca considerando as pessoas ao seu redor como pessoas inferiores, né? Porque perante Deus todos nós somos iguais, né? Aos olhos de Deus somos todos iguais. O corpo também é muito importante a gente zelar por ele, né? Que o nosso corpo é um instrumento, né? Que a nossa alma precisa para trabalhar a evolução, não é mesmo? Para se aperfeiçoar. Então, vamos sempre lembrar, né, que precisamos eliminar os defeitos para que as virtudes possam prevalecer, tá bom? E agora eu vou narrar uma parábola de Jesus. Vocês sabem que parábolas são aquelas histórias, né, contadas por Jesus, que sempre tinham um ensinamento, né? E vocês já devem ter ouvido falar da parábola do semeador, tá bom? Vamos ouvir a parábola e depois nós vamos fazer um comentário. Parábola do semeador. Um dia o semeador saiu para semear, isto é, espalhar as sementes de trigo pelo solo de sua terra. Algumas sementes caíram na beira de uma estrada que havia ali e foram pisadas pelos que passavam, e os passarinhos comeram as outras. Outro tanto caiu no meio de pedregulhos e logo nasceram, mas também secaram depressa. Outras caíam no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantinhas, que também morreram. E aí, será que o semeador perdeu tudo? Claro que não. Muitas sementes, a maior parte, caiu em terra boa, bem preparada, e logo germinaram, cresceram, tornaram-se árvores frondosas que davam muitos frutos. E aí, gostaram? O campo, gente, que aquele homem semeou, né, na época de Jesus, era muito comum os semeadores saírem espalhando as sementes de trigo, né, aonde iria nascer essa lavoura, né? Então, ele usou essa história para ensinar. Então, o campo que aquele homem semeou é o nosso mundo,
E as sementes são os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. A terra é o nosso espírito, mais preparado ou não para receber essa semente. Quando alguém ouve os ensinamentos, mas não pratica, é igual aquelas sementes que caíram na beira da estrada. E quando alguém ouve os ensinamentos e logo depois nem se lembra mais, esquece, é igual a sementes que caíram no meio dos pedregulhos, né, das pedras. Quando alguém entende os ensinamentos, mas acha muito difícil praticar, prefere cuidar de outros caprichos pessoais, né? É igual aquelas sementes que caíram no meio dos espinhos, né? Que abafaram a plantinha, né? Mas quando alguém recebe os ensinamentos e procura viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, é igual o quê? É igual aquelas sementes que caíram em terra boa, aquela terra bem preparada, bem cuidada. Porque a árvore, ela vai crescer e dar bons frutos, né? O que é crescer e dar bons frutos? As pessoas vão realmente interiorizar, né? Entender bem esses ensinamentos e colocar em prática, né? Até passando para outras pessoas, no tratamento de outras pessoas, né? No seu dia a dia. Gostaram? Entenderam? Qualquer coisa, vocês mandem lá no nosso particular algumas dúvidas, tá bom? Se tiverem. Se preferirem anotar no caderno para quando estivermos em aula presencial, nós poderemos conversar novamente, tá ok? Um beijo para todos vocês e até a próxima aula.